Eu não estou acostumado a usar blazer, é um negócio estranho. Queridos, o Espírito de Deus, Ele está na direção. Tem tudo a ver com essa palavra que eu vou brevemente ministrar aqui. Eu gostaria de você, com todo amor e carinho, pegasse a sua Bíblia, abrisse em Mateus 7, de 7 a 12. Se quiser acompanhar aqui no telão, Mateus 7, de 7 a 12. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é importante nós podermos meditar na palavra de Deus. Você achou? Diz amém. Mateus 7, 7 a 12. Obrigado, Jaci, filha do rei. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que abre, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Aleluia. Querido, a lei do retorno é um tema conhecido, mas ele se aplica a essa palavra, a lei do retorno. O evangelista Mateus, ele começa falando de oração, e no final do verso 12, ele fala de alguma coisa que nós temos que fazer enquanto nós aguardamos a resposta de Deus. Pedi, batei e abri-se-vos-á. Buscai, mas enquanto a resposta está a caminho, porque essa é a nossa fé, que quando nós pedimos a Deus, segundo a sua vontade, o Senhor já mobiliza a nossa resposta. Por quê? Porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, diz a Bíblia, é o Espírito Santo que vai nos colocar em nosso coração desejos, vontades, e essas vontades, elas são a expressão de Deus, de realização em nossas vidas. Por isso que tem pedidos que nós fazemos a Deus, de acordo com a vontade de Deus, que Deus nos ouve, nos atende. Não são todos os pedidos que Deus vai nos atender, porque tem coisa que está fora, tem coisa que não vai acrescentar. Tem pedidos que é simplesmente uma vontade momentânea, de alguma coisa que nós estamos vivenciando, o calor do momento. Então nós achamos assim que vamos pedir a Deus naquele momento, porque a coisa está estranha, está esquisita, mas tem coisa que Deus não vai fazer. Mas tem pedidos que Deus vai atender. E você tem feito pedidos a Deus. Você tem buscado, você tem batido. Então, estamos entre o pedido e a resposta. Há um espaço de tempo aí. E durante este espaço de tempo, o que é que nós vamos fazer? Sendo que a Bíblia diz, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Então tem coisa que não há necessidade de nós todos os dias falarmos a mesma coisa com Deus.
Essa palavra está me ensinando a mim e a você que durante esse tempo é um tempo que nós vamos fazer o quê, queridos? O verso 12 diz: assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o bem. Nós vamos praticar a palavra. Nós não vamos apenas pedir e ficar parado. Nós vamos fazer o bem. Nós vamos semear. Nós vamos plantar. E com a certeza de que nós vamos colher, queridos. Aleluia! Então essa revelação do evangelista, ela trouxe para mim e para você uma resposta. Que há um retorno. Há uma lei do retorno. O que eu faço vai voltar para mim. Aleluia. Queridos, eu faço faculdade agora, voltei depois de alguns 20 e poucos anos, pela graça de Deus. E a gente tem uma disciplina, eu faço geografia, lá na UFMT, a gente tem uma disciplina chamada climatologia. Nós terminamos o semestre agora. E nós fizemos um trabalho agora no finalzinho do semestre chamado evapotranspiração. O que é isso? É a transpiração das plantas. E nesse trabalho era para nós fazermos uma experiência com um pé de árvore, uma planta. E eu fiz lá em casa no nosso pé de limão. Foi nos dado as orientações, dizendo, vocês vão pegar um saco plástico transparente, um saco assim de médio tamanho, e vocês vão envolver um galho, a ponta de um galho, juntamente com as folhas, e você vai amarrar ali. Aquelas folhas vão ficar dentro e você vai amarrar ali, o pezinho ali do saco. Você vai prender aquilo ali. E aí, assim eu fiz. E aí você vai ficar observando, durante 15 minutos, o que vai acontecer. Então, quando eu amarrei aquele saco, estava assim, transparente, estava bem tranquilo de você ver lá dentro. Após 15 minutos, começou a acontecer já aquilo que a gente estava proposto a ver. A planta começou a transpirar. É como você e eu, quando você vai para debaixo de uma coberta, e fica lá, nesse calor do dia, aí você fica lá embaixo, assim, no cobertor, o que vai acontecer com a gente? A gente começa a suar, transpirar, a planta também. Aí, depois de 15 minutos, a planta começou a transpirar. E aquele saco que estava transparente começou a ficar cheio de névoa lá dentro. Passou-se mais 15 minutos, meia hora, mais transpiração. 45 minutos, mais, aquilo ficou assim, tomado. Aí depois de 2 horas, aquele vapor, aquela condensação da água começou a ser transformado em líquido. Começou a descer. Aí foi nos dito, abra agora o saco e você vai ver o que vai acontecer. Abriu o saco e toda aquela condensação, ela se tornou água e aquela água limpinha, aquela água pura. O que essa experiência me trouxe? Exatamente isso que está aqui, a lei do retorno, queridos. A importância. Então Deus nos ensina, através da própria natureza, que nós fazemos parte de um ciclo, nós fazemos parte de algo muito grande. As plantas, elas têm esse papel fundamental de lançar no ambiente a umidade. A umidade, como ela se origina? A planta, ela vai extrair do sol os sais minerais, a água, e aquilo vai ficar impregnado nela. Então, a experiência nos levou a verificar o quê? Que aquela planta, ela extrai e depois ela solta. Ela vai, ela tira e ela põe.
ela exala no ambiente a umidade, ou seja, ela não retém para ela. Então, queridos, a importância das plantas na natureza. Agora você imagine, num galho daquele, mais ou menos 200 ml de água, digamos assim, para exagerar um pouco. Mas imagine uma árvore inteira, imagine um bosque inteiro, imagine uma floresta inteira. O que é que isso vai trazer para a nossa natureza, para a nossa vida, para a nossa terra? Isso quer dizer que o Senhor está nos ensinando que a gente tem que aprender uma coisa, queridos. Ninguém vive por si mesmo. Nós temos que aprender que nós não vivemos para nós mesmos. A minha vida e a sua vida, ela tem que seguir esse método, essa direção de Deus. Então Deus quer nos abençoar muito mais. Mas para que Ele faça isso, é necessário que pratiquemos esse princípio aqui. A Bíblia diz lá em Provérbios que a sanguessuga tem 2 pernas, ou 2 pés, ou 2... Dá. A sanguessuga só quer para ela. Aonde está uma sanguessuga, ela vai chupando o sangue daquele animal, até de uma pessoa, porque ela só extrai, ela só tira, ela não põe. Então, a Bíblia nos orienta a nós sermos, queridos, como essa planta. Se nós temos recebido de Deus a vida, a saúde, a prosperidade, a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção de uma boa convivência, o que é que nós damos como retorno para a nossa família, para a nossa igreja, ou para a nossa sociedade, ou para o nosso país? Nós não somos fontes secas, nós somos fontes que borbulham água. Você e eu, nós somos fontes cheias de águas. Então nós precisamos entender isso, que nós vamos praticando essa palavra. Diz assim: não nos esqueçamos de fazer o bem. Como é que eu e você estamos fazendo nesse sentido? Ou será que nós estamos na igreja apenas pedindo: Senhor, me abençoe, Senhor, olha para mim, Senhor, onde está o Senhor? Senhor, me ajuda. E tem pessoas próximas de você que estão precisando, no mínimo, de uma orientação, de uma palavra, e às vezes elas se aproximam de você, e você, por estar tão envolvido com seus problemas pessoais, não tem visão, não tem tido tempo, nem tem percepção de olhar ao lado e ver que Deus está querendo te dar mais, mas aquilo que você tem, você está retendo. A pastora Ivani contou um testemunho aqui. Isso se aplica à lei do retorno. Como assim? Foi nos orientado que teríamos uma campanha na quinta-feira, não é verdade? E o Espírito Santo diz na Bíblia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Há pessoas que não podem vir, é certo, trabalham, mas tem muita gente que está em casa por questão de conveniência, porque acostumou, perdeu o hábito de congregar e simplesmente não vem. Mas aqueles que têm vindo, têm recebido de Deus, diretamente do trono do Senhor, a porção do maná, querido, fresco, preparado. O que cabe a mim eu devo fazer. Quando nós formos orientados a fazer alguma coisa, vamos nos atirar de cabeça. Porque a liderança da igreja, o pastor da igreja é orientado pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Assim nós cremos. Ou será que a gente não crê assim? Eu creio assim. Eu venho toda quinta-feira, exceto esse período que eu estou estudando. Agora eu estou de recesso, vou vir novamente.
Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós já somos abençoados por Deus. Nós já temos muita coisa da parte de Deus. Nós temos muita coisa, muita coisa. E o que é que nós temos exalado? O que é que nós temos, será que nós temos colocado no ambiente? A planta, ela transfere para o ambiente a umidade, o frescor, a brisa, a névoa, a neblina. E nós? O que é que nós temos transferido para o nosso ambiente de convívio? Amor, gozo, paz? Ou será que nós temos lançado no ambiente reclamação, preocupação, lançado dúvida, lançado incerteza, insegurança? O que é que nós temos exalado? Se o seu esposo, se a sua esposa, se os seus filhos forem te avaliar hoje, você como cristão, você como pai, você como mãe, se você perguntar à sua família, como eu estou, o que eu estou exalando na minha casa? Nada melhor do que uma resposta franca de um ente querido para nos dizer, olha, sinceridade, você precisa melhorar aqui em casa. Você precisa melhorar. Agora mesmo, quando chegamos à igreja, nós tivemos assim quase que um pequeno desentendimento ali no carro. Queridos, apesar de não parecer, eu sou bastante estressado. Controlo. Sou controlado, não sou calmo. Tenho vivido momentos assim de muita tensão. A Ivanira, às vezes, muitas vezes eu fico assim, até chateado com ela, porque ela fala coisas para mim, que às vezes eu fico... Mas depois eu avalio, eu analiso, eu vejo assim que é preciso ela falar. E ela sempre me pontua nesse ponto. Olha, você precisa melhorar. Você está muito bruto, você está muito estúpido, você está muito estressado, você está muito nervoso. Para com isso. E aí a gente tem que engolir seco, tem que parar, analisar e dizer, essa mulher não está entendendo. Mas ela está entendendo sim, é eu que não estou entendendo, queridos. Então a pergunta é, o que eu e você temos exalado? A paz e a tranquilidade, a segurança. Quando nós estamos num determinado lugar, aquilo que nós falamos tem produzido vida ou tem produzido morte? Tem produzido paz ou tem produzido conflito? Aquilo que o meu coração está cheio é aquilo que a minha boca fala. Eu vou orar, vou pedir, vou bater. Mas a Bíblia está dizendo aqui nesse finalzinho, leiamos novamente. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Você pode ser um exímio orador, aquele que ora, não somente na oratória, mas aquele que ora mesmo, de verdade. Aquele que vive orando. Mas não é suficiente, porque aqui está dizendo que nós precisamos fazer o bem àqueles que estão ao nosso lado. Olhe para o seu irmão, se você puder. Olhe para ele por um instante, irmão, irmã, esposa. Será que ele ou ela tem alguma necessidade? Alguma coisa, querido, não é só dinheiro. Às vezes nós somos um grupo, a igreja é um grupo de pessoas. E uma frase que eu ouvi uma vez, assim, é muito impactante, mas é muito ruim. Que às vezes a igreja está cheia de pessoas vazias.
e vazia de pessoas cheias. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu preciso me encher de Deus. Mas o encher de Deus não é só vertical, o encher de Deus ele é horizontal. O horizontal ele passa pelo relacionamento que eu tenho com a minha comunidade. Eu não posso ser o super santo que vou viver na minha proteção, não. Eu preciso dessa convivência. Eu preciso me relacionar, eu preciso ter o olhar clínico e verificar quais são as necessidades que nós temos dentro da nossa casa, família, ou dentro da nossa igreja. Nós somos investigadores, Jobel. A gente tem que vir para a igreja como pessoas que estamos prontos a fazer algo em prol da nossa comunidade. É fazer o bem, é para isso que nós somos chamados, queridos. A gente não pode só vir à igreja, ó, dá e dá. Isso chega num limite assim que a gente se perde. E Deus vai falar para mim e para você, filho, você não está entendendo. Eu, para demonstrar amor a vocês, eu dei o meu filho Jesus Cristo. Eu, para demonstrar amor por vocês, eu dei a vocês uma terra para você morar. Eu, para dizer que você é importante, eu dei o ar para você respirar. Eu coloquei você dentro de uma família. E você, e eu, e nós, o que é que nós temos feito? Querido, tem muita gente que está sendo um peso dentro de casa, porque só está querendo receber. Tem colocado cargas pesadíssimas sobre os seus pais. Sabe por quê? Porque só quer receber. Tem colocado cargas pesadas sobre a igreja. Sabe por quê? Porque só quer receber. Quando eu olho para a palavra de Deus, e ela é meu espelho, eu vou me autoavaliar. Estou eu dizendo que eu sou praticante total dessa palavra? Não. O Senhor está avaliando, o Senhor está com o seu Espírito em mim, me mostrando o caminho que eu devo andar. Que não basta ser um ser espiritual, no sentido da palavra, sem ser um ser que se relaciona com a comunidade em que vive. Eu preciso ser um investigador. Você que olhou para o seu irmão, você investigou alguma coisa que ele está precisando? Ah, pastor, não. Então, começa a investigar. Tem gente dentro da igreja que está precisando de muita coisa. Aquilo que para você está sobrando, para outros está faltando. Aquilo que lá em casa tem muito, tem casa que não tem nada. Como é que eu vou fazer então? O mesmo Deus que está nos falando aqui, está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Senhor, como eu posso servir a Ti, servindo ao meu irmão? A melhor forma de servir a Deus, Pastor Walter, é servindo uns aos outros. Isso é igreja. Igreja é uma comunidade que serve uns aos outros. Às vezes nós estamos tão acostumados em ver o irmão aqui na igreja, acostumamos com ele. Mas onde está a família dele? Será que nós já investigamos como está a família dele? Ah, mas a irmã só vem sozinho, o outro só... Onde está o marido, onde está a esposa, onde está? Será que a gente se preocupa mesmo? Ou será que a gente vem, bater o cartão e vamos embora? A palavra do Senhor está nos orientando nessa noite.
Se nós quisermos respostas para as nossas orações, essas respostas virão. O tempo de espera, precisamos fazer o bem. Diga, fazer o bem. É simples assim, queridos. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer, filhos e filhas, precisamos fazer o bem. Isso não é pesado, isso não é carga, isso é naturalmente uma atitude de alguém que serve a Deus, sabendo que nós usufruímos de tudo aquilo que o Senhor nos dá. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos dado de retorno? O que é que eu posso fazer pela minha casa? Eu e você temos uma casa. Ao invés de ficarmos reclamando da nossa casa, reclamando dos nossos familiares, dos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, ao invés de ficarmos reclamando, o que é que eu e você podemos fazer para melhorar o convívio dessa casa? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Primeiro, o maridão pode levantar mais cedo. Irmão, lá em casa eu levanto cedo. Gosto de levantar cedo. Eu posso ter 1001 defeitos, mas eu tenho algumas qualidades. Levanto cedo, varro o quintal inteiro, tiro aquelas cacas de cachorro. E limpo, porque a gente tem pé de limão, e você varre. Todo dia é essa rotina. Que para muitos é enfado e canseira. Para mim é um prazer e alegria. Sabe por quê? Porque quando eu me acidentei, eu não conseguia andar. E antes desse acidente, eu ficava reclamando. Ai, meu Deus, eu não aguento mais limpar a caca de cachorro. Não consigo mais ficar limpando esse monte de sujeira desses pés de árvore. Aí quando eu caí, fiquei de cama, me dava saudade daqueles dias. Puxa vida, como eu queria estar em pé ali, varrendo, tirando, andando, pulando. Aí o Senhor falou comigo, que as coisas simples da nossa vida, a gente tem que ter gratidão. Nós podemos fazer da nossa casa o melhor lugar. Quando você olha para a sua casa, qual é a sua percepção? Você tem saudade de casa? Tenho. Isso é bom. Porque tem gente que não tem saudade de casa. É o último lugar que ela gostaria de voltar, é para a sua própria casa. Mas se você tem saudade de casa, você está num bom caminho. Mas estando lá em casa, o que é que você tem feito para melhorar o convívio da sua própria casa? O que eu posso fazer? A palavra está nos orientando. Nós precisamos fazer o bem. O filho fazer o bem para os pais. Né, criançada? Vocês são do TIM, e todos nós aqui temos esse espírito jovem. Nós temos que olhar para os nossos pais. Eu perdi meu pai com 92 anos, há 2 meses atrás. Tenho minha mãe ainda. Mas se você tem o seu pai e sua mãe em casa, o pastor Luciano, ontem, ele nos orientou através da palavra. Irmãos, foi uma palavra poderosa. Quem esteve aqui ontem? Foi bênção ou não foi? Quando ele começou a ministrar, eu ficava assim, meu Deus, o que tem a ver? De repente, irmãos, lapada, e o trem foi pegando, sabe? A gente foi encolhendo e Deus foi falando. E ele disse algo seríssimo para os casados. Seríssimo. O cuidado e a honra que o casal tem que ter um pelo outro. Todas as demais coisas na casa passam por esse relacionamento dos dois. Então nós temos uma missão, nós que somos casados, continuarmos vivendo bem com o nosso cônjuge. Não adianta viver de qualquer jeito, briga, discussão, traição, isso, aquilo. Não, queridos. A casa vai cair se nós não atentarmos para isso.
Então, quando ele estava ministrando, eu senti o Espírito Santo falando: olha, arruma a sua casa. Arruma a sua casa. Você pode melhorar. E eu posso melhorar. E você também pode melhorar. Então, não olhe para o seu marido apenas como um trabalhador braçal, aquele que só traz provisão. Olhe para ele com honra, com alegria, com satisfação. Eu acho muito lindo a Jaci e o Sérgio. A Jaci sempre posta lá no status: meu lindo, meu gato, meu... Aí está lá o Sérgio e a Jaci, eu fico olhando e falei: cara, que bênção. Está no caminho, irmãos. É isso mesmo. Agora, você olhar para o seu marido, você olhar para a sua esposa e achar defeito, ficar: esse cara aí não quer nada, preguiçoso, preguiçosa, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, nós como igreja precisamos fazer o bem dentro da nossa casa. Aleluia! Eu estou falando de coisas corriqueiras, porque é aí que a gente peca, aí que a gente erra. Querido, quem é responsável por arrumar a sua casa? Aleluia? Lá em casa, sou eu? Quem é que arruma a sua casa? Lá em casa é minha esposa. Lá em casa não é minha esposa, não. Lá em casa é todos nós. Eu lavo vasilha, lavo roupa. Lavo roupa. Cada 10 dias a gente está lavando roupa. Sempre lavei. Irmão, não tem preguiça para fazer essas coisas, não. O chão está sujo, vamos lavar. A louça está suja, vamos lavar a louça. Porque eu entendo essa palavra: não nos cansemos de fazer o bem. Porque se eu não fizer, o que vai acontecer? Alguém vai ter que fazer. Esse alguém que já faz muita coisa, vai fazer mais isso, vai ficar com a carga pesada. Então eu posso aliviar o fardo se eu me envolver. Aleluia! E na igreja, lá vem ele, na igreja. Como nós podemos interagir dentro da igreja, queridos? Queridos, a igreja não é uma sociedade onde funciona só aos domingos. Vamos entender isso. A igreja não funciona só aos domingos. A igreja funciona na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Eu estou nesse caminho. Não nos cansemos de fazer o bem. Uma das coisas boas que a igreja faz é a oração do meio-dia. Oh, glória a Deus, a oração do meio-dia. Mas a gente tem percebido, por investigação, que muita gente não está ouvindo a oração do meio-dia. Começou a ouvir, começou ano passado, no começo, era empolgação, e vamos ouvir. Hoje, queridos, poucas pessoas estão separando esse tempo para ouvir, pelo menos ouvir, porque o objetivo da oração do meio-dia é orar. É tirar aquele momento para a oração e orar. Mas às vezes a gente nem para ouvir a oração do meio-dia. Se você tem feito, glória a Deus. Se você não tem feito, volte à prática do bem, porque eu e você precisamos dessas orações do meio-dia. Porque cada um que ora é um instrumento de Deus para repreender, para amarrar, para anular e para abençoar as nossas vidas. Você acha que você está indo bem na sua empresa, no seu negócio, na sua vida pessoal? Por quê? Porque tem pessoas fazendo bem, tem pessoas orando por você. A nossa pastora acorda 4:30 da manhã todos os dias. Isso tem um preço? Tem. Isso é um hábito antigo dela. E ela acorda mesmo e ora, irmãos. Será que não é para nós um incentivo isso? Para eu e você seguirmos essa mesma linha? Puxa vida, que bênção. Não nos cansemos de fazer o bem, queridos.
Então, que nós possamos fazer a igreja funcionar todos os dias. Nós somos igreja, queridos. Nós somos igreja. Amanhã nós seremos igreja também. A igreja que funciona lá em casa, a igreja que funciona na empresa, a igreja que funciona no trabalho, a igreja que funciona na faculdade, a igreja que funciona em qualquer lugar. Porque se é igreja, funciona. Se nós temos certeza mesmo da nossa salvação, onde nós estivermos, a igreja está lá. Nós estamos representando a igreja. Então, os negócios que eu for fazer, as palavras que eu for falar, as pessoas que eu vou conversar, eu sou a igreja do Senhor. Eu represento, eu sou embaixador de Cristo. Cristo está em mim. Então, eu não vou esquecer de fazer o bem, queridos. Então, para concluir, para terminar, o desafio é esse: fazer o bem. Diga, fazer o bem. Podemos fazer melhor, fazer o bem. Aleluia! É difícil fazer o bem? Não é, né? Irmãos, o Senhor, Ele me falou esses dias aí. Às vezes a gente gostaria tanto que os nossos entes queridos se convertessem. Não é verdade? A gente está na igreja, a gente serve a Deus, a gente sabe do futuro daqueles que não servem a Deus, queridos. O futuro é terrível. Vai ser momento assim de muita dor, muito sofrimento, aqueles que partirem sem a presença de Jesus. E às vezes a gente fica assim tão abatido com isso. Mas o Senhor falou comigo. A salvação deles não depende mais de mim, depende de você. Como? Eles nunca vão me conhecer. E uma das formas que eu posso me revelar a eles é através da sua vida. Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas se eu tenho Deus em minha vida, as pessoas vão vir a Jesus através de mim, através de você. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ser confundido com Jesus. Se eu estou cheio de Jesus, Jesus precisa aparecer na minha vida. Quem é que tem aparecido na sua vida? O Cordeiro de Deus, aquele ser maravilhoso, manso e tranquilo, aquela ovelha muda, aquele Senhor maravilhoso, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de gentileza. Jesus está em mim, Jesus está em você. Jesus está em nós. E as pessoas estão carentes por Jesus. O meu ente querido, o meu ente familiar, o seu também, está carente por Jesus, mas ele precisa ver Jesus na sua vida. Eu preciso ter essa consciência de não dormir hoje sem pensar: eu sou embaixador de Cristo. Eu tenho um papel. Eu tenho uma missão. Eu sou essa luz aqui. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não deixe essa luz se apagar. Você quer ver a salvação da sua família? Deixa a luz de Jesus brilhar. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Todos eles serão salvos através da sua vida. Pedro foi a Cristo através de André. Josué serviu a Deus através de Moisés.
o meu familiar servirá a Deus através da minha vida e através da sua vida. Eu não posso perder essa visão. Para isso não precisa ter idade, querido, qualquer idade. Nós podemos sair daqui hoje com essa consciência. Emanuel, Deus conosco, Deus em mim. Deus se moverá através de mim. Pode colocar o vídeo. Aleluia. Daqui a pouquinho vocês vão. Glória a Deus. Ok?